Ano de 1500. Mais ou menos. Aproximadamente. O mundo estava passando por grandes transformações. A queda de Constantinopla marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. As grandes navegações estavam mudando a noção de mercado, de obtenção e consumo de recursos. Iniciava uma nova forma de gerenciar riqueza e poder. Nessa passagem de períodos, o mundo medieval é substituído por novas organizações políticas, econômicas e culturais. Assim, a economia recebe novas características com o objetivo de enriquecimento dos estados nacionais modernos. Com a Europa passando por grande escassez de metais preciosos, ou seja, ouro e prata, faltava dinheiro para atender às demandas do comércio. Naquela época, havia a crença de que a riqueza das nações estava na quantidade de ouro e prata que tinha acumulado. É assim que surge o mercantilismo. O mercantilismo é a prática econômica típica da Idade Moderna. E é marcado pela intervenção do Estado na economia. Em resumo, é o conjunto de ideias econômicas que considerava a riqueza do Estado, baseado na quantidade de capital que teriam guardado em seus cofres. As três medidas básicas do mercantilismo eram o metalismo, a balança comercial favorável e o mercantilismo comercial favorável. O metalismo corresponde ao acúmulo de metais preciosos. Como já vimos, esta é a base do mercantilismo. Guardar a maior quantidade possível de metais preciosos em seus cofres, para aumentar a riqueza da nação. A balança comercial favorável caracteriza-se por fazer com que o Estado exporte mais do que importe, e assim, aumente a quantidade de valores em poder do Estado. Essa medida foi impulsionada principalmente pelo ministro de Finanças francês, Jean-Baptiste Colbert, e por isso é conhecida também por colbertismo. Por fim, o mercantilismo comercial e marítimo refere-se à aposta feita pelos Estados nacionais europeus, no acúmulo de riquezas provenientes do comércio marítimo. As grandes navegações impulsionaram grandes capacidades comerciais, permitindo comprar, vender e negociar produtos em diferentes lugares, proporcionando assim o aumento de escalas na economia. O mercantilismo também é muito identificado pela forte intervenção do Estado na economia, como já verificamos. Os estados ricos e com economias mais solidificadas impunham rígidas normas para defender seus interesses. Para obter uma produção suficiente, todos os recursos produtivos do país deveriam ser devidamente utilizados, em especial o fator trabalho. Toda nação forte precisava possuir uma grande população que fornecesse trabalhadores e soldados. Enquanto isso, a colonização se encarregava de explorar novos territórios, para garantir o acesso a matérias-primas e um canal para o escoamento dos produtos gerados nas metrópoles. O mercantilismo costurou os interesses do Estado colonialista. Suas principais ideias podem ser sintetizadas pelas 9 regras de von Ornick. Primeiro, que cada polegada do chão de um país seja utilizada para a agricultura, a mineração ou as manufaturas. Segundo, todas as matérias que se encontrem num país sejam utilizadas nas manufaturas nacionais, porque os bens acabados têm um valor maior que as matérias-primas. Terceiro, que seja fomentada uma população grande e trabalhadora. Quarto, que sejam proibidas todas as exportações de ouro e prata, e que todo o dinheiro nacional seja mantido em circulação. Quinto, que seja dificultado, tanto quanto for possível, todas as importações de bens estrangeiros. Sexto, que onde sejam indispensáveis determinadas importações, estas devam ser obtidas de primeira mão, em troca de outros bens nacionais, e não de ouro e prata. Sétimo, que na medida em que for possível, as importações sejam limitadas às primeiras matérias que possam acabar-se no país. Oitavo, que sejam procuradas constantemente as oportunidades para vender o excedente de manufaturas aos estrangeiros, na medida necessária, em troca de ouro e prata. Nono, que não seja permitida nenhuma importação se os bens que se importam existissem suficiente e adequadamente no país. Por fim, na metade do século XVIII, o mercantilismo começou a ser contestado. A principal ideologia econômica que o substituiu foi o liberalismo.
is playing.